Oi, vou tentar entrar aqui no Paymall. Na... Aqui é o Paymall, queria estar com o plugin do URPy instalado, né? Nós vamos partir pro primeiro comando do LoadPy, do URPy, que é o load ftmap. Load ftmap vai ser comparando R7YC. Ele vê automaticamente essa tabela, né, que ele já tinha na versão anterior. A gente pode avaliar a classe do hotspot, a força do mais forte, o center distância, máxima distância. São variáveis que a gente usa no programa, né? Continua com o mesmo. Tá com esse menu por causa das limitações do painel novo. O painel novo não suporta todos os recursos. Aí esse painel aparece junto com esse também. O painel antigo e o novo. É, a gente pode carregar também outra molécula. Vou carregar aqui. Deixa eu Vou dar outro load Atlas. Não sei se TPK. Mas eu vou botar o sobrenome 6TPK. Que ele abriu o novo na nova tabela do 6TPK. Então agora a gente pode analisar, comparar o ftmap do. Por exemplo, eu quero fazer um cross, mesure. Quero comparar os hotspots de tipo D do 7RYC com os hotspots do 6CPK Durable. Ele gera a matriz de similaridade. Ah, mas eu não quero a matriz toda de similaridade. Eu quero outra função também. Como é que eu faço? Hotspot 11 ou 13. Deixa eu botar aqui. ftmap 11, ftmap d.3, eu quero 12 e todos os 6TPK. Agora usando outra função de ativação, vamos ao DCE. Pedro, perguntas no final ou a gente faz perguntas Ah, agora? podem perguntar. Tá, então vou começar lá do começo. Uhum. Então, a instalação da versão nova
Ela continua tendo a interface gráfica antiga, mas tem comandos de linha novos, é isso? Isso. Tá. Uma coisa que me ocorreu aqui agora, quando você estava mostrando aquela primeira tabela, aliás, tabela não, aquele arquivo com as propriedades dos hotspots. Seria possível transformar aquele arquivo em algo que a gente pudesse ordenar pelas variáveis na própria janela HTML? Porque exportando para o Excel eu sei que dá para fazer isso. Estou pensando só na comodidade do usuário. É possível. Porque aí eu acho que ficaria mais fácil, por exemplo, eu quero analisar o hotspot druggable mais forte, né? Então eu ordenando por S0 vai dar lá em cima, eu vou dizer para o meu usuário qual que ele vai olhar, ou ordenar pelo S, né? E assim por diante, né? E uma coisa, Pedro, que eu acho que falta na documentação do plugin é explicar que os hotspots eles são listados, eles são ordenados de acordo com o número de cross clusters, né? Então, por exemplo, primeiro aparece quem tem hotspots que tem apenas um consenso sites, depois os que tem 2 consenso sites, depois os de 3. Isso é uma outra informação que poderia estar nesse arquivo texto, né? Um subtítulo, alguma coisa assim, entendeu? Ter... entendi. Colocar uma nova linha, uma nova coluna indicando quantos hotspots tem. Não, a partir de quantos consensos são gerados esses hotspots. Por exemplo, vai lá no Entendi. arquivo, entendeu? Então, Entendi. esses aqui são de um consenso sites, aí mostra 4 linhas. Depois, esses são de 2 consenso sites, e aí mostra todos. Tá? Tá, na matriz aí, no cross, como é que é o comando mesmo? Mesure. Cross measure. Cross measure. Tá, deixa eu ver se eu entendi corretamente. Isso serviria para eu saber qual hotspot de um arquivo é o mesmo hotspot em outra estrutura, pelo Isso. FO. É um dos usos. Tá, Eu posso ok. também, eu posso olhar também aqui é, entre dois diferentes aqui. 7RY6 e 7QVM, tá vendo? Tô vendo. Mas a gente sempre pode fazer do 7QVM, o 7RY6 com o próprio. Tá, o próprio media, por exemplo, qual borderline está dentro de um druggable, uma coisa É, assim. por exemplo, aqui eu escolhi só os druggables para mostrar no comando. Se Aham. quiser só os borderline, por exemplo, vai comprar o druggable com borderline. Tá, Para comprar o druggable com borderline. De uma ok. mesma estrutura. Tem também a função de card, né? Só que o card é mais difícil de usar porque ele é sobre os átomos da proteína. Então eu tenho que selecionar o polímero, enfim, 4 anos, a distância de 4 anos off, sei lá, ponto D, off 7RYC 7RYC ponto D.
Então aqui nós temos uma correlação da similaridade dos aminoácidos. Nós temos que a similaridade dos aminoácidos próximos aos hotspots druggable e aos hotspots borderline é de 0,92, indicando que os sítios são o mesmo praticamente. Similaridade, na verdade, é identidade, né? 92% são idênticos. Isso. Né? Porque ele não está levando em consideração aí as propriedades dos aminoácidos, e sim a identidade deles, o nome do aminoácido. Exatamente. Tá. O reside e o resname de cadeia. Peraí, fala de novo? Ele verifica. Deixa eu ter certeza. Deixa eu fazer um teste aqui. Aqui a gente pode ver que tem um na cadeia O, outro na cadeia A. Então se a gente fosse fazer a correlação entre 7RYC e 6TPK, não tá pegando. O que aconteceu aqui? Aconteceu que o nome da cadeia tem que bater o mesmo. E um tá em cadeia A e outro tá em cadeia O. Então, sendo de cara, dá um alter, alter protein chain. É hora, os dois estão com a mesma cadeia. Posso sugerir, Pedro, que isso esteja dentro da rotina aí do Jacar? É porque isso só se aplica se eles forem a mesma proteína. E o Jacquard, eu não sei se vai funcionar se isso for. Pode ser, só pensando assim. Né? Porque se eles têm que ter o mesmo identificador de cadeia, né? Tem que. Isso sempre vai ter que fazer isso. Se for igual, vai ficar redundante. Mas se for diferente, já ajuda para o usuário. Eu preferia colocar como um alerta. Um alerta, e você está falando. Bem, então o alerta o Chain ID é diferente, faça isso. Isso é. O outro foi colocar mais uma coluna na tabela, né?
Isso, o número de CS que for usado para gerar os hotspots. Então, não é, você vai colocar isso como uma coluna, aí vai aparecer vários uns, depois vários dois, vários três. Entendi. Isso, é isso. Deixa eu ver se tem um outro comando que faltou. O DCE você não explicou ainda. DCE. DCE. DCE tá igual antes. DCE não tá funcionando. FO tá funcionando. Só o DCE que não tá. FO tá ok. DC tá ok. DCE que tá com problema. O DC tá com problema, preciso corrigir ainda. Mas tem um DC. O DC pode ser calculado com 27 dividido por count. Assim, pode ser calculado por esse número. Aí temos o DCE. Beleza, aqui foi isso. E o outro para queria mostrar. Pedro, o DCE, por que você calculou ali utilizando a segunda seleção para fazer a divisão e não a primeira? Ou como que a gente sabe qual dos dois utilizar? Boa pergunta. Eu escolhi arbitrariamente. Isso seria interessante mostrar os dois. E o que eu acho é o seguinte, Pedro, aí o output pro usuário tem que ser tem que ter tipo uma frasezinha explicando o que ele está vendo. Em vez de aparecer só DCE igual tanto, vamos olhar lá no artigo o que isso significa e pôr uma frase explicando, entendeu? Entendi. Deixa eu botar no título aqui. Eu estava pensando aqui que, aliás, isso era algo que talvez tornasse o plugin mais user-friendly, né?
Porque a gente tem lá FO1, FO2. Ah, o FO1 é o quanto explora o sítio. Né? Então, eu acho que pôr entre parênteses o que significa o FO1, o que significa o FO2, o que vai ser esse DCE1, o que vai ser o DCE2. E eu tenho mais uma coisa aqui para falar, me fala, quando você tiver terminado de anotar aí as coisas, eu falo. Tá. E Tá. tem o. O, o, E tem um. Eu vi um programinha que basicamente. Que é esse aqui. Ele tem são dois comandos, o train e predict. Com o train a gente coloca várias variáveis relacionadas ao treinamento, supervisionamento de dados do Campbell. Pega os dados do Campbell e roda um machine learning em cima. E ele gera um modelo que prediz a atividade biológica. No caso pode ser Campbell Value, que geralmente é o PKI ou PKD e tal. E tem o Standard Value, que pode ser inibição em porcentagem, tem outro, existe 50, tem outras coisas que podem ser também. E aí você escolhe qual é a sua variável de entrada e se você vai ser de log 10 ou não precisa. Se quer um plot. E o resultado é mais ou menos o seguinte. É o seguinte o resultado. Esse output aqui é o output do programa. Eu só fiz colorir ele artificialmente, mas é o output do programa. Treinando a assertivo coronel Serasa com fração de apenas 25% dos dados, porque é muito grande, eu não cabia na memória do computador, problema. Então eu mostrei apenas 25% dos dados. A variável de alvo é o Campbell Value. E eu obtive uma correlação de 0,77 com a validação, 10 folds, validação externa, tudo isso deu correlação de 0,7. A mesma coisa de T-Cruise, TCTR e o Oxytocin Receptor, todos com boa correlação. O Oxytocin Receptor com a melhor correlação de todos, 0,82. E aqui nós temos uma figura. Aqui nós temos uma figura que mostra a correlação do OXTR, né? Tá boa. E os residuais, eles têm variante de 1,5 a menos 1, a variação, né, do erro. É isso. Eu acho que é por aí. Esse programa aqui eu tô querendo utilizar logo, porque se as pessoas descobrirem que dá pra fazer isso, vai começar todo mundo a publicar artigo logo sobre isso. Então, é aquele negócio de ser o artigo mais rápido do Oeste. E tentar fazer antes do que outros façam. É isso. tá, Pedro, vamos voltar no. Olha isso, eu estou monopolizando a palavra, né? Vamos ver se Diga. as outras pessoas. Falem aí, se quiserem. Eu vou deixar as outras pessoas falarem primeiro, depois eu falo. Cleiton, Samuel. Tá No ouvindo? caso, tô ouvindo. No caso, fiquei na dúvida no começo. Então é possível, a partir dessa atualização do DrugP, fazer uma comparação, por exemplo. Nós temos duas proteínas, uma estrutura A para a estrutura holo, então a partir do DrugP é possível fazer uma comparação do druggable automaticamente. Como é que é? Fazer uma comparação entre sítios druggables. Se você carregar. É na mesma proteína? Tipo assim, tem uma proteína APO e tem uma proteína holo. Os dois foram aplicados no FTMap e obtiveram resultados diferentes. A partir do DrugP é possível fazer a comparação automaticamente por meio do comando? Vou tentar te dar esse exemplo aqui, ó.
Isso. Ó, vamos supor que a 7RYC uma é a forma APO e a outra é a forma OLO. Aí você quer comparar os hotspots. Vamos supor, você quer o hotspot 11 do 1 e aí você pode fazer, sim, analisar os hotspots de um com Jacquard ou com DC. E vice-versa. Entendeu os comandos? Aí dá pra fazer esse tipo de análise de qual é o FO de um com o FO do outro. No caso, o FO, na questão da similaridade de identidade, quanto mais próximo de um, mais semelhante é. É, significa que os conjuntos de átomos são os mesmos. Quando mais indica, mais dá um. Seria 100%. Certo, obrigado. Valeu. Pedro, o FO tá me dizendo se um tá em cima do outro. Ou Isso. se um, não é? Uhum. Mas não me diz, por exemplo, se uma parte do hotspot tem mais probes do que a outra. Não. Quem diria isso seria o DCE. É. Né? Porque veja só, às vezes o FO ele está mascarando, na verdade ele não está realçando uma diferença, que é um hotspot ficar mais forte ou mais fraco devido à mudança conformacional de APO para OLO. Estou pensando certo? Tá. Então eu acho que essa comparação que Clayton pensou em fazer aí precisa realmente do DCE, que eu acho que é a grande inovação que ainda que eu não vi ninguém fazendo até hoje, que é comparar as proteínas e dizer que o hotspot ficou mais forte ou mais fraco de uma forma quantitativa. Até hoje o que a gente fazia era olhar apenas as figuras e ver, sei lá, o número de hotspots druggable que caía um em cima do outro, mas a gente nunca usou uma medida, que agora dá para usar o DCE. Uhum. Né? Tô entendendo. Mas uma coisa que a gente precisa... hoje, o usuário tem que dizer qual druggable da OLO ele quer comparar com qual druggable do DCE. Aliás, qual druggable da APO ele quer comparar com qual druggable da OLO. E talvez a gente pudesse ajudar o usuário aí. Dizer para ele qual que é o de maior FO e depois calcular o DCE do que tiver maior FO, entendeu? Porque teoricamente é o mesmo hotspot do APO para OLO. Não é? É. Dá pra Olo. Não, pode haver variação de hotspots também, de Apollo. Não, tudo bem que vai ter a variação, mas quem eu deveria comparar o DCE da APO e da OLO é quem tem maior FO, não é? É. Não sei. Não sei se eu faria assim. Como você pensou em fazer? Como usuário? Como usuário, talvez seja bom ele usar matriz. Cadê? Deixa eu ver se dá certo. Hum.
Aqui nós temos o FO. Podemos dizer que o hotspot 11 do 7RYC é o mesmo do C7RVM DB47. Então, são iguais aqui, são os mesmos hotspots. Mas não sei como eu faria. Então, o que eu tô pensando é o seguinte, tudo bem, eu achei quais são os hotspots que melhor se sobrepõem. Ok, então, se na matriz você achou. O DCE, me parece que ele faz sentido eu calcular entre hotspots que estão sobrepostos. Isso. Não é? Porque, ó, eu tenho esses dois que se sobrepõem, tá? Mas eles têm a mesma força? Em que regiões que tem essa força ou não? Isso seria, inclusive, um output gráfico que a gente deveria gerar. Quantificar... Seria essa matriz, quantificando com essa matriz? Então, aí agora a gente precisa pensar juntos, né? Como que a gente vai quantificar, porque o DCE ainda é uma medida. Por exemplo, se eu faço DCE de 2 hotspots, esse valor me diz o quê? Que um é mais denso que o outro, é isso? Como é que é a pergunta? Quando eu faço DCE comparando 2 hotspots, esse número ele me diz o que exatamente? Que um é mais denso que o outro? Indica que se a necessidade dos dois corroboram muito, o número cresce. Mas apenas em função do tamanho é um número bem difícil esse. Então, eu acho que a gente tem que destrinchar. Eu acho que a gente precisa de uma função que me diga qual região que é mais densa do que outra. Porque o DC, ele leva em consideração o número de sondas e não apenas a sobreposição entre elas. Isso. Eu me lembro que o DCE era para corrigir pelo número de átomos do ligante, a função original. Mas agora você está dividindo pelo número de átomos num hotspot. E aí eu me perdi. O que esse número está dizendo? Porque o problema é o seguinte, o problema do DC que ele cresce, à medida dos átomos dos hotspots crescem. Então, um hotspot ele teria apenas uma certa eficiência por átomo. Porque um hotspot com muitos átomos, por exemplo, ele vai implicar num DC maior. Mas a gente não quer isso, a gente quer saber a contribuição por átomo. Então, mas por átomo era do ligante. Agora eu estou calculando em função dos probes. Entendeu? Que eu acho que é alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa com o DC mesmo. Não é com o DCE. Pode ser. Porque tudo bem. O hotspot maior, ele tem um DC positivo, acima de 1, por exemplo. Está me indicando que, por exemplo, o DC o hotspot da Olo tem mais probes que o hotspot da Apple. Correto? Um DC maior do que 1, não é? É possível. Eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho esse DC. Eu acho que se a gente usar o DC, então, a gente vai usar o DC, né? Se a gente colocar a cor do resíduo da proteína, do aminoácido da proteína, de acordo com a proximidade da quantidade de átomos do hotspot próximo. Pode ser interessante. Pode ser interessante, porque aí você vai me mostrar, vai mostrar pro usuário qual região do sítio ativo
tem maior densidade de probes, que teoricamente, dentro do hotspot, é ainda a região mais importante dentro do hotspot. Aham. Ah, ficou. Veja se ajuda na discussão aí, porque acho que a ideia, bom dia a todos, né, oficialmente estão mandando bom dia no chat, a ideia seria discutir entre estrutura APO e OLO, né, para conseguir essa métrica aí, que é o DC. E se a gente fosse comparar estruturas diferentes, elas iam ter outros hotspots, né? Porque uma coisa que poderia usar para normalizar poderia ser o volume, que é uma grandeza que dá para medir fácil do sítio, e em cima desse volume comparar se aquele volume tem a mesma sequência de aminoácidos. Porque eu posso ter um hotspot 1 com bastante sobreposição de sonda em uma região da proteína que seja diferente da outra, devido à modificação conformacional. E aí, se eu fizer um sequenciamento da região, eu posso falar, essa região é equivalente a essa região 9 da outra proteína, da APO, em relação a OLO, e aí a gente poderia pegar o número o volume que dá para medir e a sequência para ver se esses sítios são os mesmos. E aí tentar normalizar em função disso, da própria distribuição dos aminoácidos que estão ali. Você diz, por exemplo, então, em vez de botar por count átomos, colocar pelo volume do. Dividir pelo volume do hotspot, né? Se tivesse um estado físico, né? Porque eu acho que na questão do hotspot, o volume ele fica meio perdido em relação ao número de sondas, né? Existe alguma proporcionalidade de quanto maior o número de sondas, maior o volume, mas não é 100% isso não. Porque tem hotspots que são muito mais fortes do que outros. Então, que tem um número de átomos por volume menor. Maior, aliás. Eu achei interessante essa ideia do Samuel de usar volume em vez da contagem, mas isso seria no denominador, né? É no denominador que está entrando isso daí. Exatamente, para conseguir normalizar por alguma coisa que a gente tem, digamos assim, uma base física, né? Aquilo está presente ali, não é só um número obtido. E o que eu achei mais interessante é que, por exemplo, essa ideia do Samuel vai me mostrar graficamente uma região seletiva. Porque se eu tenho um DC alto para proteína X numa região e então vamos pegar uma enzima humana e parasita, né? A gente sobrepõe elas, calcula os hotspots, usa o DrugPy e agora eu uso o DC aí ou o DCE por volume, não sei. E eu colori os átomos de acordo com isso. Isso vai me mostrar qual região da proteína que tem uma alta densidade, que tem uma alta densidade de sondas que pode ser diferente entre a humana e a do parasita. Ou seja, qual região do sítio ativo que é mais interessante para eu ter seletividade. É isso? É isso, Samuel? A ideia foi justamente que a gente conseguisse comparar isso numa base física mesmo, porque aí você consegue falar, olha, essa sequência, eu pensei também na questão da sequência, porque eu consigo definir na proteína onde está essa região. E se elas forem na mesma região, se forem sobreponíveis, aí eu consigo definir pelo volume e consigo definir essa diferença entre a isoforma humana e a do parasita. Eu entendi a ideia, como que vai implementar isso na programação, eu acho que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Porque a gente vai ter que calcular, vai ter que achar os aminoácidos dentro de X angstroms a partir de um hotspot.
e eu não sei se é um hotspot, são todos os druggables ou qual druggable que é, para comparar. Talvez seria melhor todos os druggables de um com todos os druggables de outro, achar os aminoácidos, calcular o volume. É isso? Pedro. Isso, o volume dessas regiões. Aí, no caso, eu acho que o Pedro poderia colocar na rotina do programa, cada região hotspot já teria também um cálculo do volume. Esse aí acho que não demora muito, porque tem rotinas do programa aí do Python que calculam o volume. Então, ele já, dentro dessa complementação que o Marcelo trouxe, naquele arquivo texto, você colocaria no final lá volume. Aí não sei se a unidade é Angstrom cúbico ou nanômetro cúbico. Não sei qual unidade sairia. Você colocaria uma coluna mais lá para mostrar, ó, esse D12 aqui tem o volume tal, com a sonda, com distância, com tudo isso. Uhum. Coloca o volume com umas variáveis que já vai dar na tabela, não é isso? Isso, exatamente. Você criaria uma nova coluna aí deixa eu só ver a legenda especificamente aqui, ó lá. Tem o FTMap. Entendi. E aproveitando, Pedro, para fazer o gancho com o QSAR, uma coisa que seria muito legal é a gente conseguir fazer esse modelo quimiométrico utilizando essas variáveis que estão aqui, que a gente está gerando agora, e não o fingerprint. Isso seria algo fantástico. Usando as variáveis do FTMap, volume e tal, né? Exatamente. O volume dos sítios, dos hotspots, o SS0, o MD. Se a gente conseguir fazer um modelo com isso, aí eu acho que você está realmente na dianteira da publicação. Uhum. Porque assim, usar um algoritmo de IA para fazer modelos de QSR, eu acho que as pessoas já estão fazendo isso. Uhum. Tá? Talvez não exatamente o mesmo script que você usou, mas algo meio parecido. Então a novidade disso, eu acho que não sei se é muito grande. Agora, se a gente conseguir fazer esse modelo de regressão utilizando variáveis que vêm dos hotspots, aí sim eu acho que isso ninguém está fazendo, entendeu? Uhum. Ué, bateria não está descarregando? Nós temos mais 10 minutos aqui, né? É. Mas eu acho que a gente já deu várias ideias aí, Pedro, de coisas. Eu acho muito legal o que você está fazendo, né? Eu acho que realmente a gente está quase perto do momento de soltar um DrugPy 2.0. Também acho. Bem próximo. Então é isso, né? Ficamos por aqui por hoje, né? Não sei se Samuel tem outra ideia, eu gostei bastante dessa ideia dele, se tiver outras aí. Eu tava analisando essa questão da regressão, Pedro, tá? Para a gente trabalhar outras variáveis aí, voltadas mais para a nossa área, que é o Drug Discovery, para não ficar muito nessa parte de só, como o Marcelo falou, a questão do fingerprint. Mas aí eu vou ver direitinho o material que você mandou aí pra gente, e aí eu vou trazer umas contribuições aí também. Mas eu acho que a questão do FTMap aí já tem bastante implementação para ser feita aí para melhorar essa ferramenta. Então, para mim, está tranquilo também. Beleza. Tá. Pedro, já pensando no QSR, coisas que devem ter rotinas meio prontas para você implementar, aquele negócio de I-scrambling, né? Você randomizar o valor do Y, gerar o modelo de novo para ver se não é ao acaso que está tendo uma correlação. Veja coisas de validação de modelos de QSR. Todas as ferramentas de validação que você encontrar para implementar, implemente no seu algoritmo. Aqui, essa opção Sample Fraction, o padrão dela é 1. O padrão dela é 1. Então, automaticamente, todos
os, os dados que entram na ferramenta, eles são aleatorizados para obter a fração de 100% dos dados aleatorizados. Aqui pega 25% aleatoriamente, 50% aleatoriamente, 100% aleatoriamente. Então já faz isso. Não é um sampling do número de observações. É eu pegar o valor de P. Campbell Value do composto 1, jogar ele aleatoriamente para o composto 50 e gerar o modelo de novo. Porque às vezes o seu regressor é tão bom, o IA é tão bom, que ele está achando uma correlação, mesmo que os valores de Y, de propriedade biológica, fossem aleatórios, entendeu? O que eu estou dizendo é você... Modelo, não? Oi? Isso não atrapalharia o modelo? É para atrapalhar o modelo, é para gerar um modelo com R de zero. Ah, entendi. Né? No mundo ideal, se eu trocar os valores de P. Campbell, ele não pode gerar um bom modelo. Mas em alguns casos gera. Isso quer dizer que o seu modelo ele não é real. Ele, mesmo eu dando qualquer valor de P. Campbell lá para ele, ele vai gerar um modelo com R de 0,8. Entendi. Isso quer dizer que não é o fingerprint. Né? É que a regressão é tão boa que ele está achando um jeito onde não existe. Existem problemas de overfitting. Eu tentei resolver com cross-validação externa, 10 folds, e redundantemente validação externa, que não foram usados nem no cross-validation. Isso, não, o que eu tô falando. Mas ainda vou realizar essa validação, vou realizar ainda. Vou alterar. Isso, então. Tudo que você achar de ferramentas de validação, implemente no algoritmo. Tá? Se você não achar outras ferramentas de validação, me peça que eu te mando uns 2, 3 arquivos que falam por que precisa fazer isso, por que fazer aquilo, e aí você implementa ou não. Se você achar que não, também é com você, você é o programador. Só estou te dizendo que muitas vezes os revisores pedem essas validações adicionais. Então, se já tiver no seu programa, no seu script, melhor. Mesmo que o usuário não use, tá lá disponível para ele. Ó, opção por iScrambling. Porque fazer o iScrambling de um dataset com 15 mil observações vai demorar muito, vai travar. Bem, aí é um problema dele com o computador dele. Entendeu? Criar funções Scramble. Isso, chama iScrambling, né? É uma randomização do valor do P. Campbell Value. Você vai randomizar, vai trocar aleatoriamente os valores e pedir para gerar de novo um modelo. E não deve ser possível gerar um bom modelo com as mesmas variáveis. Então você gera um modelo, tem as variáveis. Com essas variáveis, você randomiza o valor de P. Campbell Value e gera de novo um modelo. E não pode dar teoricamente, não vai dar um bom modelo. Entendi. Vou colocar como um comando de prova. Pode ser. Tá bom. Beleza? Aí, então, se você quiser avisar pra gente quando o DrugPy 2.0 estiver no ar pra gente atualizar e testar, né? Antes da gente pensar em escrever o artigo, nos avise aí. Beleza. Tá bom. Obrigado aí, pessoal. Valeu por ter vindo. Valeu, gente. Bom dia aí. Boa semana para todo mundo. Bom dia pra todo mundo. Obrigado, bom dia, gente. Tchau, tchau.